Bom dia a todos que já entraram no nosso webinar de hoje. Só vou dar mais alguns minutos para esperar que outras pessoas que ainda não tenham tido tempo de entrar possam entrar e acompanhar o webinar também. Então, mais 2 minutinhos e nós começamos. Obrigado. Bom, acho que podemos começar. Queria novamente dar bom dia a todos, agradecer a presença de vocês no nosso webinar. E antes da gente começar o seminário propriamente dito, algumas questões administrativas. Eu pediria que todos aqueles que quisessem fazer perguntas, colocassem as suas perguntas na parte de Q&A do Zoom. E ao final da apresentação, então, a gente vai responder as perguntas que vocês tenham colocado ali. Se não der tempo de responder todas as perguntas, aquelas que a gente não conseguir responder durante o período de tempo que a gente tem aqui, que é mais ou menos de 1 hora, a gente vai responder depois por e-mail para aquele que colocou a pergunta. Então, todas as perguntas serão respondidas, algumas aqui, outras depois a gente responde por e-mail. A outra coisa que eu quero avisar para vocês é que nós estamos gravando o webinar e depois ele vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais. Então, quem quiser depois compartilhar isso com outras pessoas dentro das suas empresas ou mesmo para outras pessoas em outras empresas, fique à vontade de procurar o webinar na nossa rede social e compartilhá-lo com quem vocês quiserem, né? Então, acho que podemos colocar a apresentação já na tela. Bom, primeiramente eu sou Roberto Barros, eu sou o Head da área de Banking and Finance aqui do escritório Campos Melo. Uma das áreas pelas quais eu sou responsável é a área de mercado de capitais, e a gente já tem, nos últimos anos, assessorado diversos clientes na atualização dos seus formulários de referência para cumprir com as regras da CVM, né? Esse ano a gente achou oportuno fazer um seminário para os nossos clientes que são empresas de capital aberto, porque nós tivemos algumas mudanças nas regras da CVM relacionadas ao formulário de referência, e algumas delas até são relevantes e vão ensejar mudanças significativas nos formulários que devem ser apresentados esse ano, né? Junto comigo, eu tenho o advogado Lucas Bernabé. O Lucas é membro da nossa equipe, e ele é que tem atuado junto comigo, mais de perto, na atualização dos formulários de referência dos nossos clientes nos últimos anos. Então, o Lucas, além de trabalhar na área de Banking Finance como um todo, ele também é especializado em operações de mercado de capital em geral, e tem atuado mais de perto nessas operações de atualização dos formulários de referência, né? Podemos passar para o próximo slide. Antes de eu passar a palavra para o Lucas, acho que o que eu queria dizer para vocês é que
Como nós temos só 1 hora de seminário, porque a gente acha que mais do que isso também acaba cansando um pouco as pessoas, o objetivo dessa palestra aqui especificamente é só dar uma visão geral sobre as mudanças que foram implementadas na 480, que era a regra da CVM do ano passado, pela 80 e depois pela 59, e dar uma visão panorâmica das questões que foram trazidas principalmente pela 59 relacionadas a ESG. Nós estamos organizando, juntamente com a nossa área de direito ambiental, uma palestra específica sobre as questões ESG aplicáveis à empresa de capital aberto, e em breve a gente deve fazer um seminário a respeito desse assunto. E também temos já programado um outro seminário que vai falar sobre as regras da 160, mas eu vou falar sobre ele no final dessa palestra. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Lucas, para ele começar a fazer uma pequena introdução sobre esse tema para vocês. Lucas. Obrigado, Roberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui nesse seminário. Sei que a fórmula de referência é um assunto um pouco complexo para todas as companhias, que realmente exige tanto internamente como externamente a obtenção de inúmeras informações, e a CVM, desde a 480, vem tentando aprimorar um pouco essa questão da fórmula de referência, e com a 80, acho que o foco principal é uma organização. Então, até para contar um pouco do contexto para vocês, acho que é de amplo conhecimento que já existia a 480, a instrução CVM 480, junto à CVM, e a partir do ano passado ela foi revogada pela resolução CVM 80, foi publicada em março de 22 e já foi até alterada algumas vezes, foi alterada pela resolução CVM 59, 162, 168, 173. E a resolução CVM 80, além de estabelecer as normas gerais para a prestação de informações, ela estabelece também em seu anexo C o conteúdo, o novo conteúdo, a nova organização do conteúdo do formulário de referência a ser prestado anualmente, e também o formulário de referência referente às emissões de valores mobiliários, de registro de emissor de valores mobiliários e afins. Então, até para dar um contexto agora de questões de datas, a CVM 80, ela, apesar de ter entrado em vigor em maio de 22, ela foi alterada pela 59, que alterou em grande parte o seu anexo C. A resolução 80 ela era bem parecida com a 480, mas a resolução 59 ela acabou alterando substancialmente, não de forma material, e sim de forma mais formal, de organização, para englobar outras seções e afins, no seu anexo C, e entrou somente em vigor essa resolução CVM 59 agora, dia 3 de janeiro. Até foi por isso que o Roberto até comentou que a gente sentiu essa necessidade e essa oportunidade de falar um pouco sobre a operação, sobre essa nova resolução, sobre essa nova regulamentação de formulário de referência. Esse seminário, o foco dele um pouco mais é realmente mostrar para vocês um comparativo, não um comparativo expresso, mas tentar mostrar para vocês as diferenças que possuem da 480 para 80, alterado pela 59, obviamente, e também mostrar as diferenças, os pontos positivos, algumas questões que têm que ser observadas, como foi organizada a 80, e eu até peço para, se possível, só passar para o próximo slide, que a gente vai seguir um pouco essas ponderações iniciais. Então, como eu adiantei, a resolução 80, ela não teve, de forma geral, uma alteração significativa das questões materiais. O foco da resolução 80 realmente foi organização. Eles excluíram algumas informações que tinham na 480, em seu anexo C, no anexo da 480, que falava sobre o conteúdo das informações. Eles excluíram algumas informações que estavam lá, pois já eram dispostas em outros documentos exigidos pela CVM. Então, eles não sentiram mais necessidade de pedir essas informações. Eles excluíram informações que poderiam ser obtidas mesmo dentro do próprio formulário de referência, que na 480 pedia. Então, você tinha informações quase que em duplicidade em algumas situações, ou então informações que poderiam ser simplesmente obtidas por meio de outras seções. Eles também excluíram algumas seções, como, por exemplo, a seção 19, 20 e 21, que tinham na 480, foram excluídas agora na resolução CVM 80. Elas tratavam, só para dar um exemplo aqui, do plano de recompra de valores mobiliários na tesouraria, política de negociação de valores mobiliários, e além de outras informações. Também englobou a resolução CVM 80 nessa organização. Ela dispõe, somente um exemplo, mas a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, uma seção da CVM, uma seção presente no anexo C da resolução CVM 80,
ela engloba duas, talvez três seções que existiam na resolução, na instrução 480, de forma a deixar um pouco mais prático. Isso, acredito que tenha sido um pedido também do mercado, a CVM tem escutado um pouco o mercado nesse sentido, para agilizar um pouco e facilitar o trabalho das companhias. E um último ponto, que eu acho que é um ponto também importante dessa organização da CVM, foi a questão de reduzir o período aplicável para a prestação de algumas informações. Então, algumas informações que na resolução, na instrução CVM 480, exigiam que a companhia informasse 3 exercícios sociais anteriores. Hoje em dia, eles pedem somente um exercício social. Então, você tem ali um período bem reduzido para facilitar um pouco as companhias, para não ficar repetindo informações que já tinham sido prestadas em outros formulários de preço do ano anterior, por exemplo. Então, essa redução de período, só para também deixar um pouco mais claro, o nosso foco aqui foi um pouco mais no formulário anual. O formulário de referência é exigido para emissão de dívida, emissão de valores imobiliários, registro de emissor. Em certas situações, eles ainda exigem a prestação de informações dos 3 últimos exercícios sociais. Tá? E um último ponto, que acho que esse é um ponto que até o Roberto falou, que a gente está preparando também um outro seminário sobre esse assunto, é que a CVM, por um apelo de mercado tanto nacional como também internacional, focou um pouco nas questões ESG, questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Então, uma das novidades da resolução CVM 80, tanto no corpo da norma como também seu anexo C, são essas questões relacionadas à ESG. E até mesmo só para complementar uma informação da resolução CVM 80, dentro dessas alterações, dessas novidades, a gente também pode dizer que a 80 foi adequada para a resolução CVM 160, que é a nova resolução de ofertas públicas emitida pela CVM. Então, você tem uma adequação, você tem agora a nomenclatura correta do rito automático, por exemplo, que foi introduzido pela CVM 160, de ofertas públicas. E, além disso, também algumas outras questões que, ao nosso ver, em questões de governança corporativa, como, por exemplo, eles pedem que seja informado no caso de condenações criminais contra administradores, membros da Conselho Fiscal, condenações relacionadas a processo administrativo da CVM, Banco Central, condenações transitadas julgadas na esfera judicial, de forma geral. Então, tem algumas questões dentro da norma que foram alteradas também, foram introduzidas pela resolução CVM 80, conforme aditamentos, que são bem interessantes. Não é uma alteração substancial, mas são introduções relevantes para conhecimento de todos. Agora, para o próximo slide, eu vou passar a palavra para o Roberto, para ele poder prosseguir com a explicação para vocês. Roberto, você está mutado, só para avisar. Eu sei. Obrigado, Lucas. Então, só para detalhar um pouco mais isso que o Lucas já falou, a CVM procurou, com a resolução 80, conforme modificada pela 59, dispor de forma mais direta a prestação de informação no formulário de referência a respeito de práticas e relatórios ESG das empresas de capital aberto. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, dentre as informações solicitadas, acho que a gente pode destacar a necessidade de indicação, por exemplo, da divulgação da informação de relatório anual. Se a empresa prepara um relatório anual ESG, ela deve divulgar informações a respeito disso, ou, se ela não prepara o relatório anual ESG, especificamente, algum outro documento específico sobre o tema que ela prepare, também deve ser divulgado informações a respeito disso. Se o relatório ou documento produzido, ou seja, a empresa também deve prestar informações sobre se o relatório ou documento produzido é auditado ou revisado por uma entidade independente, e se ele considera, por exemplo, divulgação de matriz de materialidade e indicação de indicadores-chave de desempenho ESG, e quais são esses indicadores que são considerados pela empresa, se ele considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, que hoje é uma espécie de balizador de práticas ESG ao redor do mundo, né? Se ele considera as recomendações da Força Tarefa para a Divulgação Financeira relacionadas a mudanças climáticas, ou recomendações de divulgação financeira de outras entidades reconhecidas
e que sejam relacionadas a questões climáticas. A parte de questões climáticas, a parte do E, né, do ESG, tem sempre um foco talvez um pouco maior do que as outras questões, então isso também está refletido nas regras da CVM. Divulgar informações também se a empresa realiza inventários de emissão de gases de efeito estufa, né, e quais são os efeitos disso para os negócios da companhia. Se os comentários dos diretores, ou seja, divulgar informações sobre comentários de diretores sobre os principais elementos do plano de negócios da companhia, explorando as oportunidades inseridas relacionadas à questão ESG. Um ponto muito importante que foi agora adicionado pela 80 fatores de riscos relacionados especificamente a questões sociais e climáticas. Então, acho que isso vai ser algo extremamente relevante, que as empresas vão ter que se atentar e vão ter que incluir nos seus formulários de referência. E, finalmente, políticas ou práticas de remuneração dos órgãos de administração, indicando os indicadores de desempenho que levam em consideração questões ESG nessas práticas. Acho que, finalmente, é muito importante dizer que a CVM ela adotou a metodologia Pratique ou Explique, que é uma metodologia bastante utilizada fora do Brasil nesse tipo de divulgação de informação para o mercado. O que significa isso? Né? Ou seja, essa metodologia, em primeiro lugar, ela tem o objetivo de incentivar as companhias a adotarem políticas ESG. Por quê? Né? Porque se a companhia não observa algum parâmetro ou prática disposta na norma, ela vai precisar incluir explicações de por que ela não tem essa observância ou esses parâmetros. Então, nesse sentido, as empresas, ou seja, sempre ficam numa situação um pouco difícil quando ela não adota práticas ESG, de explicar por que ela não está adotando isso. Então, a CVM enxerga na adoção do princípio de Pratique ou Explique uma forma de incentivar as empresas a adotarem práticas ESG, na medida em que, se elas não adotam, elas têm que explicar para o mercado por que elas não adotam essas práticas. Então, essa foi a forma, ao invés de tornar, digamos assim, obrigatória a adoção de princípios ESG, a CVM ela adotou essa forma indireta que não queria usar essa palavra, que ela parece um pouco forte, mas quase de constranger as empresas a adotarem, eventualmente, práticas ESG, na medida em que, se elas não adotam, elas têm que explicar para o mercado por que elas não adotam essas práticas. Acho que a gente pode passar agora para o próximo slide. E eu vou falar um pouco sobre questões de diversidade, né? Que também foram questões importantes que foram adotadas pela CVM. Então, além da indicação de informações gerais, né, destacadas no slide anterior, a CVM ela também procurou estabelecer questões mais voltadas para o social, para o S do ESG, né, especificamente. E aí ele acabou dando uma ênfase, a CVM acabou dando uma ênfase na questão relacionada à diversidade, porque eu acho que essa, na parte social, é a questão que mais pega dentro das empresas, né? Então, a norma da CVM ela estabelece agora que a companhia deve indicar por órgão da administração o número de administradores agrupados por gênero, cor ou raça e outros atributos de diversidade relevantes. Então, ela vai ter que dar uma informação sobre a diversidade da composição dos seus órgãos de administração. Também a regra dispõe que a empresa tem que dispor do número de empregados conforme indicadores de diversidade dentro de cada nível hierárquico, também abrangendo informações sobre gênero, cor ou raça. Então, não só no nível da administração, mas também no nível dos empregados, a empresa deve dar informações a respeito das suas políticas de diversidade para a composição dos seus funcionários. E, finalmente, a regra também dispõe que a empresa deve dar informações a respeito das características e objetivos específicos da companhia em relação à diversidade de gênero, cor ou raça e outros atributos de diversidade relevantes entre os membros dos seus órgãos de administração e do seu conselho fiscal. Ou seja, quais são, se a empresa adota políticas de diversidade, quais são os objetivos que ela procura alcançar com essas políticas de diversidade, principalmente nos órgãos de administração ou do seu conselho fiscal. Acho que com isso a gente pode passar para o slide 6, para o próximo slide, desculpa.
que eu acho que vai falar sobre governança corporativa, né, que é o G do ISG, né? Então, a gente falou sobre a parte ambiental, falou sobre a parte de diversidade, que compõe o S do ISG, e na parte do G do ISG, que é a parte de governança corporativa, né? A CVM ela procurou dispor na Resolução 80 exigências que auxiliam a dar visibilidade em questões relacionadas à remuneração da alta gestão e dos empregados, né? Porque eu acho que essa também é uma preocupação bastante grande, não só da CVM aqui no Brasil, mas em outros lugares, tornar transparente as regras de remuneração e, digamos assim, as diferenças de remuneração que existem entre empregados e a alta administração da empresa. Então, nesse sentido, além da nova necessidade de informar os indicadores de desempenho dos órgãos de administração em relação às metas ESG que a gente comentou acima, a companhia ela também deve indicar com maiores detalhes informações a respeito da remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária, principalmente quando ela for baseada em ações, né? Ou seja, em planos de ações, opções de compra de ação, ações a serem entregues, outorga de ações e outras formas de remuneração baseada em ação. Então, esse tipo de remuneração da alta gestão, ela precisa ter um detalhamento maior do que ela já tinha na regulamentação da 480. Com relação aos empregados, a Resolução 80 agora ela estabelece a necessidade de informar a razão entre a maior remuneração reconhecida no resultado da companhia no último exercício social e a mediana da remuneração individual dos empregados da sociedade no Brasil, desconsiderando-se a maior remuneração individual. Então, o que a regra procura criar é uma transparência de informação com relação à disparidade de remuneração dos funcionários dentro da própria empresa. Então, se há ou seja, a empresa deve dar informações a respeito ou seja, do nível de diferença de remuneração entre os seus empregados, dentro da metodologia que foi criada pela CVM 80, e explicar por que existe essa discrepância. Se ela não for muito grande, acho que fica fácil de explicar, mas se há uma discrepância muito grande entre remunerações de empregados, aí a empresa vai ter que efetivamente explicar por que a sua política gerou essa divergência grande na remuneração dos seus funcionários. Então, esse é um ponto importante de atenção e deve gerar alguma discussão interna para a produção de informações para esse formulário de referência que a gente vai ter esse ano. Acho que a gente pode passar agora para o próximo slide, falar um pouco sobre compliance, que também foi uma preocupação da CVM com relação à nova regulamentação, em dar um número maior de informação e transparência a respeito de informações de compliance na empresa, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a Resolução 80 ela incluiu a obrigatoriedade de informar o número de casos confirmados nos últimos 3 exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e outros atos ilícitos praticados contra a administração pública e confirmados nos últimos 3 exercícios sociais. E as medidas que foram adotadas pela empresa para corrigir esses problemas, né? Então, a partir de agora, as companhias de capital aberto vão ter que divulgar informações sobre problemas internos que possam ter havido, principalmente com relação a essas questões, e as políticas que foram adotadas para corrigir isso. Além disso, a norma ainda solicitou que, ao descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre suas atividades, a companhia deve comentar sobre, por exemplo, contribuições financeiras, como indicação dos respectivos valores efetuados diretamente ou por meio de terceiros em favor de ocupantes ou candidatos a cargos políticos, né? Em favor de partidos ou para custear o exercício de atividades de influência em decisões políticas públicas, notamment no conteúdo dos atos normativos. Então,
se a empresa tem uma política de financiar campanhas, eu acho que, de uma forma geral, é isso que essa parte da regulamentação quer captar. Se a empresa tem uma política de financiar campanhas partidárias ou individuais de políticos, ela vai ter que divulgar informações a respeito disso, e isso vai se tornar cada vez mais relevante na medida em que a empresa ela tem dentro do seu negócio, o seu negócio é impactado diretamente, de forma relevante, por regulamentação estatal, né? Então, empresas, por exemplo, concessionárias de serviço público, ou empresas que tenham uma relação com o governo de forma um pouco mais direta, elas vão ter que se preocupar com isso, porque elas terão que divulgar informações mais abrangentes e transparentes sobre as suas políticas de contribuição financeira para financiamento de campanhas políticas, tá? Então, esse é um outro ponto de atenção e acho que, enfim, isso também está de acordo com normas e padrões internacionais. Agora eu vou passar a palavra novamente para o Lucas, porque ele vai falar um pouco sobre as modificações que a 80 trouxe na estrutura da divulgação de informação, ou seja, como é que ficou a estrutura do formulário de referência com a nova resolução CVM número 80. Lucas. Não, obrigado, Roberto. Então, conforme a gente até comentei no começo, o trabalho da CVM com a resolução CVM 80 foi um pouco de organização. Então, a gente preparou mais essa parte do seminário para demonstrar para vocês um pouco facilitar a visualização dessas alterações. Então, um exemplo muito claro dessa organização que a CVM fez foi quanto às seções. Então, a seção 1, presente no anexo C da resolução CVM 80, ela engloba, por exemplo, solicitações que antes estavam em 4 seções diferentes. Seção 6, 7, 8 e 9 da 480, que, respectivamente, seria histórico da emissora, atividade da emissora, grupo econômico e ativos relevantes. Não necessariamente a seção de atividade do emissor na resolução CVM 80 tem as mesmas solicitações que essas 4 seções juntas, tá? Conforme a gente comentou, a ideia da CVM foi um pouco facilitar o trabalho da companhia e não ficar com informações repetidas que poderiam ser obtidas em outros documentos. Então, ou seja, na hora que o formulário for ser preparado, vocês vão reparar que algumas solicitações que antes existiam talvez não estejam mais ali naquele anexo C da resolução CVM 80, que vai facilitar um pouco a elaboração desse documento e a prestação das informações. Então, essa primeira sessão do CVM 80 é um exemplo claro do intuito da CVM com essa organização. E seguindo até com as sessões, até para demonstrar para vocês, os comentários dos diretores, que antes era um item, uma seção específica na resolução, na instrução CVM 480, na CVM 80 ele englobou questões tanto da seção 10 da 480, que é comentários dos diretores, como também algumas solicitações que existiam em informações financeiras selecionadas, que é a seção 3 da 480, que exigiam algum comentário da diretoria também, algum dos órgãos da administração também. Então, aqui a gente tem uma consolidação na mesma sessão, questões que eram comentadas em 2 ou mais sessões na 480, o que foi o ponto da CVM, facilitar a elaboração, mas também do ponto de vista do investidor, é interessante ter essa informação englobada na mesma sessão para facilitar encontrar essas informações, não precisa ficar olhando o formulário de referência inteiro, procurando comentários de diretores, por exemplo, em várias sessões diferentes. Tá? Então, de resto, aqui, até para informar vocês, a gente teve agora uma organização de ordem. Então, a gente tem as projeções, que antes era na seção 11, agora está na seção 3. Fatores de riscos e políticas de gerenciamento de risco, esse não foi alterado nem mesmo o número da seção. O CVM, por algum motivo, optou por manter tudo da mesma forma, optaram por não alterar. Então, novamente, não necessariamente tudo que existia na 480 vai estar refletido na resolução 80. Algumas questões foram alteradas, algumas redações foram alteradas levemente, outras redações foram alteradas um pouco mais, e também algumas podem ter sido excluídas nesse sentido. Aqui, em particular, né, Lucas, como a gente já mencionou, agora nós temos fatores de risco relacionados a critérios ESG, por exemplo, que foram incluídos na estrutura do formulário de referência da CVM 80. Exatamente. Isso, de uma forma geral, a parte ESG está presente em várias sessões aqui.
Então, essa é uma das partes de novidade que vocês vão observar quando forem elaborar a diferença das companhias, é que realmente a parte ESG vai ter talvez uma inclusão numa sessão, em outra, mas vocês vão observar que tem essas questões, principalmente as questões que o Roberto falou nos últimos slides. Então, até para continuar aqui a estrutura, prosseguindo só a questão de organização, a seção 6 atual era como era a seção 15 na CVM 480, com todos os comentários que eu já fiz aqui de possíveis exclusões, inclusões e afins, e alterações de redações. A seção 7 era a seção 12, isso eles até não alteraram nem mesmo o nome da seção, tá? No próximo slide, se possível passar, vocês vão ver que aí eles mantiveram essa mesma dinâmica, nesse sentido aqui eles tentaram organizar mais. Então, você tem uma remuneração que antes era 13, se tornou 8, os auditores, que antes era a segunda sessão, logo após a identificação da pessoa, agora se tornou a 9, e assim por diante, até transações. E um ponto interessante foi na sessão 12, que é capital social e valores imobiliários, eles englobaram o que antes eram 2 sessões, que era capital social e valores imobiliários, agora eles transformaram em uma sessão única, o que vai facilitar realmente, porque muitas vezes esses 2 assuntos são relacionados. Em algumas situações eles são relacionados principalmente com questões relacionadas à conversibilidade. Então, você optou por aglutinar essas 2 sessões que existiam na 480 em uma mesma sessão na 80, para facilitar a identificação de possíveis riscos pelo investidor e também facilitar um pouco o trabalho da companhia. E a última sessão, que é a sessão referente à identificação, que antes era aquela primeira página de assinatura, no tipo formulário de referência, que era aquela página de assinatura dos diretores, do responsável pelo conteúdo. Então, agora a gente está na última página. Então, agora o formulário de referência ele realmente começa com muitas informações e no final você tem a identificação. Então, eu acho que essa é só realmente um overview da estrutura da formulário de referência. Foi o que a gente falou, tiveram alterações, tiveram inclusões, alterações de redações, exclusões de solicitações e também questões relacionadas a ESG que foram incluídas, além de outras questões um pouco menores aqui. Então, essa é mais ou menos a organização geral. Agora, eu volto a palavra para o Roberto, para os próximos slides, e a gente vai tratar sobre os assuntos bem relevantes. Exato. Esse aqui foi acho que foi uma modificação, talvez a gente for a modificação mais benéfica, digamos assim, que foi feita pela CVM 80. Como o Lucas explicou, aqui quando a gente está falando dessa informação aqui, é mais para atualização anual dos formulários de referência. Quando nós estamos falando de formulário de referência que é preparado para o registro de companhias, ainda, de uma forma em geral, a CVM está pedindo 3 anos de informação financeira para as informações. Mas, para a atualização dos formulários de referência, ela criou essa nova estrutura, na qual essas informações que estão escritas aqui, né, prestação de informações de cada segmento operacional, inclusive com relação aos produtos e serviços, que está na seção 1.3, indicação de aquisição e alienação de ativos relevantes fora da operação normal, na seção 1.11, indicação de alterações significativas na condição de negócios, da 1.14, identificação de contratos relevantes com controladas, não relacionadas às atividades operacionais, na seção 1.15, comentários dos diretores na seção 2.1, 2.2, 2.3 e 2.7, e informações de valores mobiliários dos indicadores das projeções, na seção 3.1D, informação dos auditores, a 9.1, informações sobre RH na seção 10.1, essas, na metodologia da 480, você tinha que informar informações sobre os 3 últimos exercícios sociais para cada um desses itens. E agora, na metodologia da CVM 80, quando você for fazer a atualização anual da informação, você só precisa informar o último exercício social. Acho que isso é para dar uma racionalidade para esse tipo de informação, uma vez que você, dos últimos exercícios sociais anteriores ao da atualização, você poderia conseguir em formulários de referência dos anos anteriores. Então, para que você não tenha repetição da informação todo ano, né, com relação a anos anteriores que já foram divulgados, agora você, com relação a essas informações, pode divulgar informação só com relação ao último exercício social e não aos 3 últimos exercícios sociais.
Podemos, acho que, passar para o próximo slide. Aí, acho que a última coisa que a gente gostaria de mencionar aqui é que, obviamente, existe uma diferença entre informações que são prestadas por emissores da categoria A e informações que são prestadas pelos emissores da categoria B. Só para lembrar a todos, o emissor da categoria A, ele é autorizado a negociar qualquer valor mobiliário do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários, né? Inclusive ações e títulos conversíveis em ações. Já a companhia registrada na categoria B, ela está autorizada a negociar valores mobiliários, exceto ações e certificados de depósito de ação, ou valores mobiliários que confiram ao titular o direito de adquirir ações ou certificados de ações em consequência da conversão ou do exercício de direitos que lhes são inerentes, né? Por exemplo, debêntures conversíveis em ações e quaisquer outros títulos que confiram aos seus titulares direitos de converter ou adquirir ações e certificados de ações da empresa. Então, ou seja, de uma forma em geral, de forma bastante sintética, a categoria B é mais para operações de dívida e a categoria A é para todos os tipos de emissões, inclusive as emissões de ações, tá? Nesse sentido, obviamente, o tipo de informação que é divulgado pela categoria B, ela é mais limitada. Então, tem algumas seções do formulário de referência que são facultativos para a companhia B. Na verdade, a 480 já tinha essa metodologia e, assim, ela mudou pouco, na verdade, eu acho, que com relação agora a 80. Eu acho que a 80, como houve uma mudança estrutural só na estrutura do formulário de referência, eles só adequaram as referências, incluíram algumas coisas e excluíram outras. Então, só para passar rapidamente, né, a seção de prestação de informações dos segmentos operacionais, inclusive com relação a produtos e serviços, é facultativa, identificação de clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total, feitos relevantes da regulamentação estatal sobre atividades do emissor, informações a respeito de receita proveniente de clientes nacionais e estrangeiros, impactos relevantes decorrentes da regulamentação de países envolvidos nos negócios do emissor, informações a respeito de edições contábeis, como, por exemplo, Lagida e Lagir, eventuais alterações subsequentes às últimas demonstrações financeiras, informações adicionais a respeito de fatores de risco com relação a políticas e controles internos, informações a respeito de controles internos para demonstração financeira, eventuais alterações significativas ao risco ou políticas de gerenciamento de risco em relação ao último exercício social, tabela contendo informações sobre os acionistas ou grupo de acionistas, né? Passando para o próximo slide, informações de sociedades controladas relevantes, certas informações a respeito do órgão de administração, que estão descritas aqui, informações a respeito do conselho de administração também descritas no item 7.2, A, B e C, informação sobre parentesco e relação de administração, informações a respeito de relação de subordinação, prestação de serviço ou controles mantida entre os administradores, acordos sobre reparação de danos, informações gerais sobre remuneração, recursos humanos, partes relacionadas, todas essas informações, elas são facultativas para a companhia B. A companhia B pode preparar, principalmente se ela estiver pensando em algum momento a se tornar uma companhia A, porque é possível você mudar de categoria, fazer um pedido para a CVM para mudar de categoria, mas, a rigor, essas informações, tanto quando você prepara um prospecto de registro, quanto na atualização anual do formulário de referência, elas são facultativas para a categoria B, e, nesse sentido, não houve muita mudança entre a 480 e a 80, tá bom? Acho que, com isso, a gente encerra o que a gente gostaria de falar aqui de uma forma bastante genérica sobre as mudanças que foram trazidas entre a 480 e a 80. Eu queria só mencionar uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo nós vamos fazer a semana que vem, dia 1º de fevereiro, uma apresentação
sobre as novas regras da 160. 160 traz as novas regras de emissão de valores imobiliários pela CVM, e essa sim mudou substancialmente as regras que existiam anteriormente, principalmente a 400 e a 476. Né? Então, quem tiver interesse em participar dessa palestra, nós estamos fazendo essa palestra no Grupo Gaia. O Grupo Gaia gentilmente cedeu o espaço deles para que a gente convidasse alguns clientes para participar. Obviamente, assim, os lugares são limitados, então a gente estabeleceu uma regra assim, de first come, first serve, mas quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco, qualquer pessoa aqui do escritório, eu, o Lucas, ou mesmo o pessoal do marketing e da administração do escritório, e aí nós passaremos para vocês o convite específico para essa palestra. Quem tiver interesse, vai ser um prazer recebê-los lá na semana que vem. Tá? Lucas, eu não sei se teve alguma pergunta especificamente para a gente. Teve sim, Roberto. A gente teve uma pergunta aqui, que é: quando eu for fazer uma distribuição de valores imobiliários, o que acontece com o formulário de referência? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque ela também diz respeito a 160. Aliás, acho que isso é uma coisa que nós não falamos, mas uma das mudanças da 480 para 80 relevantes foi toda a parte de nomenclatura relacionada à nova resolução CVM 160. Então, só para dar uma visão um pouco, assim, muito panorâmica da 160, a 160 mudou a metodologia que existia anteriormente, e agora todas as ofertas públicas, elas são registradas na CVM, todas. Não existe mais oferta pública sem ser registrada. O que acontece é que algumas passam por um rito ordinário de registro, né? Principalmente aquelas que são dedicadas ao público geral, e algumas se beneficiam do rito automático de registro. Ou seja, não há análise da operação pela CVM, você colocando as informações que são necessárias para o registro da operação, ela automaticamente está registrada. De uma forma geral, as operações que têm o rito automático eram aquelas que estavam sobre o regime da 476, né, ou seja, mais operações de dívida e, em particular, operações que são destinadas aos investidores profissionais e, em alguns casos, aos investidores qualificados. Tá? Então, o formulário de referência, a regra geral da 80 é o seguinte: toda vez que você vai fazer uma distribuição de valor imobiliário ou vai estabelecer um programa de valor imobiliário, você tem que apresentar o formulário de referência atualizado para a CVM, juntamente com os documentos da oferta. Mas, por exemplo, no caso das ofertas sujeitas ao rito automático e que são destinadas exclusivamente aos investidores profissionais, nesse caso especificamente não haveria necessidade de atualizar o formulário de referência. E acho que uma outra exceção relevante é que, dependendo do valor imobiliário que você vai emitir, também existe algumas exceções na regra. Então, como nós sabemos, por exemplo, letras financeiras emitidas por instituições financeiras, elas estão sujeitas a uma outra regra que não é a 160, né? Agora o Lucas pode me ajudar, de cabeça não estou lembrando, é a 8, né, Lucas? Isso, a letra financeira é a resolução 08. Resolução 8, e aí também não há a necessidade de atualização do formulário de referência se você vai fazer uma emissão de letras financeiras seguindo as regras da resolução 8 da CVM. Então, assim, a regra geral é que você precisa atualizar o formulário de referência quando você vai fazer uma emissão, mas existem algumas exceções que podem ser observadas. Lucas, não sei se você quer fazer mais algum comentário a respeito disso. Não, Alberto, acho que referente à questão de distribuição de valores imobiliários, acho que foi uma questão bem completa, acho que já passou tudo. Eu acho que até tem um questionamento aqui, um questionamento adicional no Q&A, que é um pouco relacionado. E a pergunta é: as questões de prazo não foram alteradas, certo? Prazo de atualização 31 de maio e atualização de informações por meio de AGE, etc., devem ser refletidos no FRE em até 7 dias úteis, desculpa. Então, realmente, o prazo não, a questão da atualização anual, né, a atualização anual em até 5 meses contra a data de encerramento da rede social. Então, realmente,
a depender do seu exercício social, mas são 5 meses, então 31 de dezembro, final de maio também. Então, essa questão não mudou. A questão das informações de AGE e adicionais 7 dias úteis, até para informar, não teve uma questão não alteraram muitas questões sobre isso. A gente tem vou até ser um pouco mais advogado aqui e falar, artigo 25, parágrafo 3º, ele fala exatamente isso. A emissora de estado em categoria A deve atualizar os campos com a referência até 7 dias contra a ocorrência de certos fatos. E aí tem aquelas questões padrões, alteração do capital social, emissão de novos valores mobiliários, ainda que subscritos privadamente, alteração de administradores, membros do Conselho Fiscal e afins, e eles listam nesse parágrafo específico as informações que precisam ser atualizadas dentro desses 7 dias úteis. Tá? Não sei... Mas eu acho que nesse item é relevante falar uma coisa, Lucas, que foi incluída um item adicional, tanto para companhias A como para companhias B, tá? Que comunicação de qualquer evento envolvendo administrador ou membro do Conselho Fiscal, qualquer dos seguintes eventos envolvendo administrador ou membros do Conselho Fiscal: condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados, e qualquer condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa que tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional comercial qualquer. Então, esse item foi adicionado às informações que precisam ser atualizadas em 7 dias úteis, e a regra ainda diz que, para o cumprimento do disposto nesses itens, o administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o caso, né, ele tem a obrigação de comunicar ao emissor a condenação judicial ou administrativa imediatamente após a publicação da decisão, passando os prazos previstos ali nos parágrafos, ou seja, o prazo de 7 dias, ele só começa a contar para a emissora no momento em que ela recebe a informação do administrador a respeito desses eventos. Então, são 7 dias a contar do momento em que a emissora recebe do administrador informações sobre as condenações que ele sofreu, tá? Mas o administrador tem a obrigação de informar imediatamente dessa condenação à emissora para que ela possa fazer a divulgação do mercado. Então, essa foi uma modificação relevante, não de prazo, mas de tipo de informação que deve ser informado. Acho que tem alguma coisa no chat. Existem sanções aplicáveis pela inclusão de informações inverídicas no formulário de referência, ausência de inclusão de informações relevantes, se sim, quais, ainda em caso positivo, essas sanções se aplicam às informações ESG. Essa parte de sanções também não foi modificado, as sanções continuam as mesmas que da 480, que era advertência, multa, e em caso de responsabilidade dos administradores, né, pode até haver a inabilitação para exercício de cargo de administração e, em casos extremos, até o cancelamento do registro da empresa como companhia de capital aberto. Então, essas ainda continuam sendo as sanções que são aplicadas, né, para as companhias de capital aberto. Inclusive, tanto a 480 quanto a 80, elas dispunham sobre, digamos assim, princípios, né, que deveriam nortear a divulgação de informação. Esses princípios também continuam os mesmos, o princípio de clareza, né, na divulgação de informação, ou seja, informações que são relevantes para os investidores, para que eles possam tomar uma decisão informada a respeito da compra e venda de valores imobiliários, todas aqueles princípios, né, que existiam já na 480, eles foram mantidos pela 80, então o dever de divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes, que não induzam a erro, né, em linguagem simples, de forma abrangente e equitativa, para não gerar assimetria de informações dentro do mercado,
as informações que são fornecidas devem ser úteis para a avaliação do investidor sobre a compra e venda de valores imobiliários. Sempre que a informação divulgada pelo emissor for válida por um prazo determinável, esse prazo deve ser indicado, e as informações factuais devem ser diferenciadas das interpretações, opiniões e projeções. São princípios básicos da divulgação de informações dentro do formulário de referência que foram mantidos, e a não observância desses princípios podem gerar sanções. Obviamente que a gente continua dentro de um princípio de que qualquer tipo de sanção está sujeita ao devido processo legal e a um processo administrativo sancionador por parte da CVM, que pode gerar ao final dele uma sanção, mas a sanção é aplicada sempre com observância do devido processo legal. Então, isso também continua mantido, esse princípio também continua mantido pela 80. Lucas, não sei se você quer completar alguma coisa do que eu falei. Não, Alberto, acho que essa questão está bem clara, e só para quanto às questões de ESG, acho que a questão se estende também às informações de ESG, não são informações gerais, essas sanções e afins que o Roberto falou, são questões gerais do ponto de referência, então, tanto ESG como também as outras informações incluídas nesse sentido. Então, mas era só esse complemento, acho que a sua resposta tá bem completa, Roberto. Então, eu queria só aproveitar para terminar esse webinar bom, em primeiro lugar, agradecendo novamente a todos por terem participado do evento. Eu quero dizer que o escritório continua à disposição de vocês para solucionar qualquer dúvida com relação a esse assunto. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, quiserem se aprofundar em algum tema, nós estamos à disposição de vocês para ajudá-los a navegar esse novo ambiente regulatório, essas novas informações que são necessárias para a elaboração de formulário de referência, e reiterar que, historicamente, a gente vem ajudando muitos clientes na atualização anual dos seus formulários de referência, principalmente aqueles clientes que são de grande porte e que a atualização, às vezes, gera dúvida, e eles precisam de um escritório de advocacia para auxiliá-los em resolver essas dúvidas, às vezes até com pareceres formais durante o processo. Mas a gente acha que, nesse momento especificamente, se torna mais importante as empresas terem um assessor jurídico para ajudá-las a fazer esse primeiro formulário de referência dentro da nova regra, porque várias informações são novas, elas podem gerar dúvidas, e assim a gente acha que o escritório pode agregar valor para todos aqueles que estão atualizando o seu formulário de referência, para ajudá-los a elaborar as informações de forma mais clara, mais precisa, e que não vai gerar nenhum tipo de impacto negativo para as empresas. Então, nós continuamos à disposição de todos vocês para ajudá-los nesse processo, se for necessário, e, enfim, novamente, todos aqueles que quiserem entrar em contato com a gente para discutir esse assunto, vai ser um prazer discuti-lo com vocês. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, reiterar o convite que a gente está fazendo para a apresentação que nós vamos fazer a semana que vem sobre a 160, e assim que nós tivermos o próximo seminário falando mais especificamente e se aprofundando sobre as regras do ICG, a gente com certeza divulga para vocês. Lucas. Não, realmente só agradecer a todos, a gente se permanece aqui à disposição para, caso vocês queiram conversar, discutir um pouco sobre essa questão. Como o Roberto falou, acho que eu só realmente queria agradecer a participação de todos e permanecemos à disposição, e muito obrigado. Então, tá bom. De novo, eu acho que a gente acabou respondendo tudo, mas se sobrou alguma informação, a gente vai responder por e-mail para vocês, e, novamente, quem quiser entrar em contato com a gente pode entrar para solucionar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado a todos, bom dia a todos, e enfim, esperamos vê-los ou a semana que vem ou no nosso próximo seminário. Muito obrigado.